Bom dia, bom dia. A paz do Senhor é a todos. Que Deus abençoe o nosso dia, né? Glória a Deus. Eu dei uma sumidinha, né? Mas voltei. Voltei pela misericórdia de Deus, né? Porque Deus é lindo, né? E eu tava aqui orando. E confesso que faz dias que eu tenho me acomodado e isso a gente não pode fazer, né? A gente tem que estar sempre na posição, fazer aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, né? Mas devido a gente vai colocando as correrias do dia a dia, a gente vai ficando meio sem ocupação e em vez de a gente colocar Deus como prioridade, a gente vai, depois, esse depois não dava certo, né? E como Deus é lindo, Ele nos corrige, né? Ontem eu estava no culto, um culto muito abençoado. E para vocês verem, né? Que Deus usou a anciã do nosso ministério, uma mulher de 90 e poucos anos, a dona missionária Navarro. E ela disse assim, que a gente tem que ter compromisso com a palavra. Que muitos de nós hoje não estamos tendo discernimento com as palavras, estão falando de qualquer jeito, estão servindo Deus de qualquer jeito, não temos compromisso com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que Deus tem pedido, que muitas das vezes a gente quer ali falar, mas às vezes, muitas vezes a gente nem está vivendo, e ela foi falando aquilo ali do compromisso e veio, né? Cadê o teu compromisso, né? Você fez um compromisso de fazer seus vídeos, cadê? E aquilo ali ela foi falando e Deus foi me corrigindo ali, e Deus foi usando ela, foi lindo, foi tremendo. Aí você para e vê uma mulher naquela idade, tendo a ousadia de ser usada por Deus naquela tremenda unção, e você ali sentada com 30 e poucos anos desanimada, não querendo viver, não querendo fazer aquilo que Deus tem colocado. Olha a referência daquela mulher. Ali, ó, lendo, cantando o hino da harpa, sem usar um óculos, sem nada, toda sadia com a glória de Deus. E muitas das vezes nós aqui, enfraquecendo, correndo do nosso propósito, desanimados, querendo colocar desculpa nos nossos afazeres. Meu Deus, aquilo ali foi uma lição. E aquilo ali eu fui ouvindo nela, aquilo ali foi entrando dentro de mim. Isso que eu tô dizendo que foi corrigido pra mim. E tem dias que eu tô com a palavra no meu coração, mas todas as vezes que eu vou abrir, faço o vídeo e apago. A impressão que... Falei, meu Deus, mas será que tá certo, né? Muitas das vezes a gente fica preocupado nas opiniões das pessoas. A gente tem que se preocupar com o que Deus pensa da gente, né? E eu dormi a noite toda pensando e Deus me incomodando. Falei, não, eu vou levantar e eu vou fazer. E eu tava aqui orando agora e ele só confirmando, sabe? Só confirmando. E ontem eu recebi umas mensagens, né? Durante a semana, né? Algumas irmãs me mandando mensagem, os companheiros de trabalho. Eu não vou citar o nome delas aqui, porque vai corrigir, esquecer de uma, aí já complica pra mim. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma. Que Deus seja louvado, que a palavra tocou nelas e elas ligou sentindo falta de ouvir a palavra. Então, assim, a gente vê que a gente tá no caminho certo, né? Que Deus, ele tem nos direcionar da maneira certa, que depende de mim agora, né? Verdadeiramente cumprir aquilo no qual eu tenho prometido. E quem vai me mudar, e quem vai capacitar, quem vai me transformar cada dia uma pessoa melhor para ser um canal de bênção dele é Jesus Cristo mesmo, né? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem ouvindo, que não seja eu, porque eu não sou nada, eu sou falha, pecadora, mas a palavra que eu entrego verdadeiramente é do meu coração, é vindo de Deus. Por quê? Porque eu falo na sinceridade, eu não falo aquilo que é de mim, mas é o que Deus toca. E muitas das vezes primeiro Deus corrige a gente, para depois a gente estar passando como um exemplo, né? Fácil não é, mas a gente também não pode desistir. Então eu voltei, estou aqui. Vou deixar uma palavrinha nessa manhã para vocês. Está em Provérbios 19, no versículo 21, que fala assim: muitos propósitos estão no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Glória a Deus, né? E é lindo esse versículo porque a gente faz planos, a gente tem projetos, a gente muitas das vezes quer ir lá e quer agir da nossa vontade. Só que nem tudo que está dentro do nosso coração é permissão de Deus, é referente a Ele. Então, muitas das vezes, pode ser que os seus planos não deu certo, que as tuas vontades não aconteceram, mas você não pode esquecer
que o que permanece é aquilo que Deus está na frente. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não tem nada que você não coloque na mão de Deus que ele não trabalhe para o melhor. Então se você tem um plano, se você tem um projeto, coloca na mão de Deus, dobra seus joelhos, se entrega para ele. Porque se for da vontade dele, vai permanecer. Porque não tem nada que vai contra Deus. Não tem uma ordem que seja de frente com a ordem de Deus. Quando Deus fala é sim, é sim. Quando é não, é não. E muitas das vezes o não de Deus nos entristece. A gente fica chorando, a gente pensa assim que Deus nos ama, que Deus nos abandonou. Não. Mas a maioria, os não de Deus, nos ensina a esperar, nos ensina, será que nós pedimos a direção para ele? Porque muitas das vezes eu falo de mim, irmãos, nós pedimos direção para Deus só quando dá errado. A gente tem que ter a prioridade de primeiro de colocar na mão de Deus, antes de fazer, porque se deu errado é porque não era da vontade dele, que você pode ter certeza que ele está preparando algo melhor. Porque muitas vezes a gente vai lá e fala assim, eu vou fazer porque tá no meu coração. Mas como que tá o seu coração aí hoje? Porque nem sempre o nosso coração é verdadeiro, o nosso coração é enganoso. O nosso coração muitas das vezes faz a gente caminhar por caminhos que não é agradável a Deus. Porque muitas das vezes, eu não sei o que você está passando aí e como que eu estou passando, porque a gente pode olhar o exterior, às vezes ver a vida da gente corrida, ver, né? Muitas das vezes você ali, eu falo que muitas vezes falo, nossa, Luciné, eu queria ter essa coragem, eu queria ter essa vida que você tem, não sei o quê. Mas eles não sabem o preço que a gente paga. E as pessoas também não veem qual é o seu íntimo profundo aqui dentro do teu lar com você e Deus. Então, muitas vezes a pessoa olha, quer o que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga. Não quer olhar e falar, nossa, é tão bom. Mas a gente tem aprendido que mesmo chorando, mesmo não sendo das nossas vontades, a gente sabe que tem um Deus ali guerreando, porque Deus ele tem sido fiel na minha vida. Há muito tempo não tem me faltado nada. Há muito tempo Deus não tem me deixado sozinha. E mesmo nos dias difíceis, ele vem com a palavra e fala, filha, espera. Eu estou aqui. Só que a gente entra em desespero, a gente começa a dar ouvido para as coisas que não é de Deus. Começa a ouvir opiniões que não são agradáveis. A gente tem que ouvir opiniões que vão te acrescentar, que são pessoas que vão te somar. Então, meus irmãos, muitas das vezes a gente tem que esquecer as coisas do mundo ali, do dia a dia, dos afazeres, e começar a ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra. E é aqui a palavra dele não passa, ela continua a mesma. E ela está em todos os ministérios. Aqui não tem, Deus não tem placa de igreja, Deus é um só. E o mais lindo, que a gente, muitas das vezes a gente fala, meu Deus, né, eu queria tanto isso. Aí você começa a falar para pessoas que não vão te ajudar. E muitas vezes as coisas não dão certo porque nós não temos a ousadia de calar. A gente tem que calar e deixar Deus fazer. O que está dentro do nosso coração, entregar somente para Deus. Porque a gente acha assim que ninguém tem maldade com a gente. Então a gente conta tudo para todo mundo. E nem todo mundo está preparado para viver o melhor da sua vida. O melhor da minha vida. Chorar é fácil, mas o sorriso incomoda. O sorriso incomoda. Nem todo mundo está preparado para acompanhar a tua vitória. Então, aquilo que está no seu coração e aquilo que está dentro do meu coração, vamos entregar para Deus. Porque se for da vontade dele, permanecerá. Porque a vontade dele não falha. Ele não falha. O nosso propósito, sim, pode falhar. Porque às vezes você pensa assim, eu não vou fazer não porque não vai dar certo. Eu não vou fazer não porque eu não consigo. Ei, a última palavra é do Senhor. Se for da vontade dele, você vai conseguir sim. Se for da vontade dele, você vai concluir sim. Porque a promessa de Deus é para ser cumprida. Ele não deixa nada fora do lugar. Ele coloca tudo da maneira dele. Então, muitas das vezes, ele muda o seu trajeto. Não é porque ele não te ama, não. É para você entender que tem que ser do jeito dele, da maneira dele, na hora dele. Porque Deus, ele quer nós sendo obediente a ele, fazendo as vontades dele. E ele me levou ali em Isaías, no capítulo 14, versículo 27, fala assim: o que o Senhor determinou, quem invadirá? A mão de Deus está entendida, quem te derrubará?
Aí eu te falo, quando Deus coloca a mão, quando Deus dá uma ordem, não tem nada e nem ninguém que pode deter isso. Ele é o único que pode te tirar do lugar que colocou. Ele é o único que pode dizer para você que não vai dar certo. Então, quando ele fala, eu vou fazer e tá sobre as minhas mãos, vai, pode ir sem medo. Porque ele é fiel para te guardar. Porque se ele te deu uma ordem, pode ir sem medo. Eu tava contando onde eu falei, tive um sonho que eu tava atravessando uma ponte. Uma ponte muito alta, muito alta, muito alta. E tinha um mar enorme. Eu falava assim, tava eu e meu esposo, falava assim, nossa, onde nós vamos atravessar essa ponte? E eu morro de medo de rio, de ponte, essas coisas. E a ponte era muito alta. E aquilo ali começou a balançar. Ele falou assim, nós estamos na divisa da América. Vamos atravessar. Fui atravessar essa ponte nessa altura. Se eu cair nesse oceano, eu vou morrer. Falava, vamos, você não confia em Deus? No sonho, irmãos. Eu falava, vamos. Porque se Deus está comigo, nem posso cair nesse mar que eu vou andar é sobre ele ainda, que nele eu não afundo. Olha no meu sonho. E eu acordei com aquilo ali. E eu pensando comigo, falava, meu Deus, o que seria esse sonho, né? Eu pensei assim, que se Deus tá me dando uma ordem ali no sonho, pode atravessar que eu sou contigo, aqui na terra ele tá querendo dizer o mesmo. Filha, não tenha medo, vai lá. Faz seus vídeos, quem vai falar sou eu. Faz o que eu tenho colocado. Se as pessoas vão ficar satisfeitas ou não, deixa que isso aí, que o problema é comigo. Mas eu tenho agradado das suas palavras, eu tenho agradado das suas atitudes. Porque é uma maneira que você tem feito, que você tem me buscado, tem me servido, tem reconhecido o que é falha, e quem vai te capacitar sou eu. E aquilo ali, Deus falando, eu falo, meu Deus, e ontem eu lá no culto, até contei isso lá, né? E o meu pastor falou assim, que ele tinha uma revelação sobre esse sonho. Que essa travessia dessa ponte, nesse mar manso, tranquilo, verdadeiramente era Deus, dizendo, eu estou contigo. Fique em paz. Só que se prepara, que vai vir um vento. A ponte balançou. A ponte era grande, então quer dizer, vai vir dias difíceis, como tem um dia bom e tem um dia mau. Vai vir momentos a qual você vai querer parar, vai se desesperar. Só que você não pode esquecer que tem um Deus ali, ó, te guardando. É o que vem nessa palavra. A mão de Deus está estendida, quem te derrubará? Se Deus está estendido ali para mim, nem aquela ponte ia fazer eu cair. Eu, no meu entendimento do sonho de ontem. Então, assim, é o que eu falo para mim e para você hoje. Não se preocupa não, se a mão de Deus está estendida sobre nós, nada e ninguém pode nos paralisar. Nós só apenas temos que confiar verdadeiramente que tem um Deus nos guardando a nossa vida. Se você tiver a oportunidade de ouvir esse vídeo, é porque os projetos de Deus na sua vida não concluiu. Então ele permite certas coisas, às vezes não é para nos entristecer, tá? É para nos reconhecer que somos dependentes dele, para nos reconhecer que somos falhas e precisamos da misericórdia dele, porque se ele tem nos sustentado até aqui, é porque ele é fiel às nossas vidas e eu creio que grande coisa ele ainda vai fazer. Amém? Eu deixo essa palavra no coração de vocês, peço a Deus que vocês se sintam tocados pela palavra e eu estou aqui, caso vocês precisarem de oração, vocês podem estar deixando nos comentários depois, a gente vai estar orando, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um. E é uma palavra simples, se vocês quiserem meditar depois, aí tá em Provérbios 19, 21. Mas nunca se esqueça, tá? Que pra você pode até ser que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Mas a última palavra é do Senhor. Os propósitos do seu coração podem não dar certo, mas se for da vontade de Deus, não adianta você fugir, vai dar certo. E quando Deus te der uma ordem, vai. Porque se você for desobediente e falar, não, eu vou por aqui porque eu acho melhor, se prepara, porque lá na frente vai ter uma curva, você vai ter que voltar. Então seja obediente agora, para você não precisar de voltar, para você simplesmente só caminhar em direção reta. Nosso alvo é Jesus Cristo. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, porque afrontas vão ter. Porque eu sempre repito e sempre carrego essa mensagem comigo. Ele fala que nesse mundo teremos aflições, mas tenha-te bom ânimo. Eu venci o mundo, eu e você também vamos vencer. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, tenham um bom sábado, um bom final de semana. E amanhã, se Deus quiser, estamos juntos novamente. Amém? Que Deus abençoe e a vitória é nossa, em nome de Jesus.